Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria que eu venho mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor convosco, no estudo ao qual eu estou fazendo, que é muito interessante. Nós sabemos que vivemos em tempos difíceis e tempos trabalhosos. Tempos na quais muitos brincam com a palavra do Senhor, muitos estão brincando com o nome de Deus. Mas eu louvo a Deus ainda que tem levantado pessoas para pregoar a tua verdade, para pregoar a tua palavra. E o tema da minha mensagem de hoje é o milagre do novo nascimento. Eu vou falar a respeito de Jesus e de uma figura que Jesus retrata no texto, que é Nicodemos. E outros como Zaqueu, e por aí vai. Nicodemos, quando foi até Jesus numa noite, não estava esperando o milagre, não estava procurando a razão do cristianismo. Ele pensou que estava fazendo tudo certo. Afinal, era membro do Sinédrio, o conselho que regia os judeus. Ele desconhecia qualquer necessidade em particular, mas foi atraído pela simplicidade, pela lógica e novidade dos ensinamentos de Jesus. Ele contava com uma estimulante discussões de questões teológicas. Mas Jesus, desde o início, colocou o dedo na verdadeira necessidade do seu visitante. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso está escrito lá em João capítulo 3, versículo 3. E Nicodemos quis saber: como pode um homem nascer de novo? Jesus não respondeu necessariamente qual era o novo nascimento, nem disse em que lugar isso deveria ocorrer. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquele que é nascido do Espírito. Isso está escrito lá em João capítulo 3, versículo 7 e 8. O novo nascimento é igual ao vento. Jesus diz que não podemos vê-lo, mas seus resultados são bem evidentes. Ninguém vê a mão de que levanta o seu fardo, ou observa a luz que desce lá do alto. As bênçãos vêm quando, pela fé, as almas se rendem a Deus. Aí, esse poder que nenhum olho humano pode ver cria um novo ser à imagem de Deus. E algo que não podemos conseguir por nós mesmos, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, glória a Deus, nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1, 12 e 13 diz isso. O nascer de novo não é algo que vem através da força ou do planejamento. É um milagre. Nós só podemos permiti-lo, e ele jamais acontece contra a nossa vontade, mas somente com o nosso consentimento. O apóstolo Pedro fala a respeito de nascer de novo. Ele disse: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva
e que permanece para sempre. Livro de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Está escrito isso. O nascer de novo é estimulado. Pedro disse, pela palavra de Deus. Ele é trazido pelo mesmo poder criador que ordenou que os céus existissem. O nascer de novo é inquestionavelmente um milagre, o milagre do poder criador. Isso nos leva a fazer algumas perguntas. Que espécie de vento é esse que nem mesmo move uma folha? Que tipo de novo nascimento é esse? O que realmente acontece quando o homem experimenta a obra da recriação? O apóstolo Paulo escreveu na sua carta: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como podemos dizer que a experiência do novo nascimento não envolve um milagre? Porque tentamos fazer por nós mesmos o que apenas Deus pode fazer. Milhões de pessoas creem que temos de nós aperfeiçoarmos sozinhos antes de chegarmos ao Salvador. Ficamos puros e livres de todos os hábitos ruins. Fazemos alguma coisa para nos purificar. Talvez damos uma grande contribuição. Esta é a noção que muitas pessoas têm. A necessidade de se fazer um milagre sozinho antes de pedir a Deus para operar esse milagre. É um pouco estranho, não é? É o mesmo que querer ficar totalmente limpo antes de tomar banho. O problema com todos esses esforços é o auto-aprimoramento. É que Deus diz que são inúteis. Vamos incluir mais uma passagem. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vos podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias diz isso no seu capítulo 13, versículo 23. Quanto às tentativas de nos tornarmos bons, elas também são bem-sucedidas. O profeta Isaías declara: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Não existe um meio de nos limpar sozinhos. Tentar agir assim traz o mesmo resultado que espargir água de rosa sobre o câncer. Ainda assim, muitos perguntam: o que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta insinua que existe algo a ser feito para persuadirmos a Deus a nos salvar. A pergunta sugere que se fizermos certas coisas para Deus, coisas específicas, grandes e suficientes, Ele nos salvará. Será? Será que Jesus precisa ser persuadido a nos salvar? Se Ele já nos deu a sua própria vida? Por outro lado, as coisas que um cristão nascido de novo faz não serão diferentes das que fazia antes de nascer de novo. Eis a questão. O milagre do novo nascimento transforma por completo o comportamento do homem. Mas as boas coisas que ele faz agora serão tão naturais quanto as coisas ruins que ele costumava fazer antes. As coisas boas que ele faz não são uma tentativa de merecer a salvação, mas uma resposta natural ao Salvador que ele conheceu. Pedro e João estavam a caminho da reunião de oração um dia, quando o mendigo aleijado lhe pediu uma esmola. Pedro respondeu: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. E o homem andou. Você pode imaginar a agitação que isso criou entre o povo? Maravilharam-se de o nome de Jesus, mesmo sem a sua presença física possuir tal poder. E Pedro e João, postos na cadeia, lembra-se que Pedro, João e os demais discípulos haviam abandonado Jesus na noite anterior à crucificação. Pedro chegou a negá-lo.
Mas as coisas haviam mudado, e quando compareceu perante as autoridades no dia seguinte, Pedro, sem nenhum sinal de medo, os acusou como responsáveis pela morte do Filho de Deus. As autoridades pediram a Pedro e João somente uma coisa: que se calasse a respeito de Jesus. Calarmos a respeito de Jesus? Responderam. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus. Ouvi a voz ante a voz do que a... julgai-vos se é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso está lá no capítulo 4 de Atos 19 e 20. Eles não conseguiam deixar de falar sobre ele. Pedro e João não conseguiam deixar de falar de Jesus, de tudo aquilo que ele tinha feito, de tudo aquilo que ele tinha promovido. Eles estavam extasiados, eles estavam cheios da presença do Senhor. Pedro e João tornaram-se corajosos. Eles haviam experimentado um milagre, tinham nascido de novo e agora só estavam fazendo tudo aquilo naturalmente. Mas como pode uma pessoa nascer de novo? Como é que ocorre uma verdadeira conversão? Glória a Deus. Isso não pode ser explicado. É um milagre que ocorre dentro de nós, mas sempre com nossa permissão. Deus não nos força nem nos programa como se fôssemos robôs. Em vez disso, Deus chama, convida e espera a resposta. Deus ele é tão educado que ele não faz nada se você não permitir. Ele não entra na sua vida para te ajudar se você não permitir. Ele não te cura se você não clamar a ele, se você não permitir que ele entre na sua vida. O inimigo é diferente. Ele chega arrombando a porta, ele chega destruindo a sua vida, mas Jesus não. Ele espera você clamar a ele, ele espera você pedir a ajuda dele. Não há duas conversões exatamente iguais. Há semelhanças. E o essencial em toda conversão genuína é olhar para Jesus. Existem decisões a serem tomadas, atitudes a serem mudadas, prioridades revertidas. Existe amor, confiança e dedicação, tristeza pelo pecado e o essencial de tudo que tem que ter é o arrependimento, que significa dar meia volta. Existe confissão e perdão, existe uma vida nova, um novo estilo de vida e um relacionamento com possibilidades ilimitadas. Pedro, por exemplo, passou boa parte dos 3 anos e meio com Jesus, mas ele tinha nascido de novo. Ele era tão seguro de si mesmo, tão impulsivo e desastrado. Aí veio aquele terrível noite de sexta-feira, quando tudo saiu errado. Pedro acabou-se de estar pronto para morrer por seu Senhor, e parece que Jesus não se agradou quando ele usou a espada. Ele também ficou um pouco descontente com Jesus por não ter feito um milagre para livrar-se dos soldados. Frustrada e confusa a sua fé, de repente tremeu. Pedro havia negado até mesmo conhecer o seu Senhor. Então Jesus olhou para Pedro, e aquele olhar não foi a condenação de Pedro, embora ele a merecesse. Foi um olhar de amor e de perdão, e foi o bastante. O coração de Pedro ficou esmagado e derretido ao mesmo tempo. Ele se afastou da multidão e tratou de voltar correndo para o Getsemane, o lugar em que Jesus suportou toda a dor sozinho, na terra ainda úmida das lágrimas do seu Salvador. Pedro chorou em desabafo e se tornou um novo homem. Com João é mais engraçado. Isso é um ponto interessante. Chorou. Às vezes, quando nós choramos na igreja, as pessoas acham que é porque nós estamos passando dificuldades, é porque nós estamos numa luta tremenda. Mas nem sempre o nosso choro é porque estamos passando por luta ou por prova. Às vezes o choro é porque Deus está nos renovando espiritualmente. Às vezes o choro é porque nós temos a plena convicção que nós temos um Deus acima de todas as coisas.
Às vezes o choro é sinal de uma reverência nossa ao nosso Supremo Criador. Nem sempre o nosso choro é a nossa fraqueza, é a nossa angústia. Porque quando nós estamos angustiados, eu não choro na frente de homens. Eu só choro na frente de homens quando eu estou me rasgando meu coração diante de Deus e mostrando para Deus que eu não sou ninguém sem Ele. Eu não sou ninguém sem a presença dele na minha vida, reconhecendo da onde ele me tirou, reconhecendo de quem eu era, reconhecendo que eu só estou vivo por causa da sua infinita misericórdia. Com João, a mudança de conversão foi mais gradual. Com Tomé, o momento da nova vida deve ter vindo quando ele caiu aos pés do Senhor ressurreto e disse: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, Tomé só acreditou porque ele viu. Muitas pessoas só acreditam no que eles vê. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos em Deus. Lembre-se de Zaqueu também? Imagine a surpresa dele quando Jesus lhe disse que iria à sua casa. Naquele mesmo dia, o novo nascimento deve ter começado naquele momento com fé, culpa e arrependimento, tudo misturado em sua mente de uma vez só. Mas note o que aconteceu. Como coletor de impostos, ele havia prejudicado muitas pessoas. Isso precisava ser corrigido e ele queria corrigir. O que ocorreu foi uma conversão, uma mudança, um novo nascimento. Sem dúvida, você concorda? O novo nascimento é uma experiência diferente para cada indivíduo, mas em toda conversão autêntica é preciso estar disposto a dizer: eu sou culpado. E muitas das vezes nós vemos aí muitas pessoas fora da igreja que não querem vir para a luz com medo das suas maus obras serem reveladas. Porque quando nós viemos para a luz, tudo aquilo que é trevas é dissipado. Tudo aquilo que é de ruim é dissipado. E muitas das vezes falta em nós assumirmos as nossas falhas, os nossos erros e as nossas culpas. Às vezes nós preferimos julgar e apontar a culpa do nosso próximo, do que olhar para nós mesmos e dizer: não, eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu erro e eu sei que esta culpa é minha. Mas às vezes retribuímos uma culpa a todas as pessoas, menos a nós. Todo mundo está errado, menos nós. Isso é um grande erro que nós cometemos. Essa era uma barreira que os fariseus tinham orgulho demais para transpor. Por isso Jesus não pôde ajudá-los. Eram orgulhosos demais para se arrependerem. Existem aqueles que dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas Paulo estava falando de uma crença concernente apenas à informação. É suficiente crer que Jesus existe, que é o Filho de Deus. Ora, Satanás e seus anjos rebeldes creem nisso e tal crença os salvou? Não. Satanás sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas isso não os salvou. Uma crença assim também não nos salva. Jesus morreu em nosso lugar e tem que haver uma aceitação pessoal desse sacrifício. Temos que ter fé nisso. Crer, a fé que salva tem que ser mais do que a informação. Tem que incluir compromisso. É verdade que nascer de novo não é algo que fazemos, mas é no amor que está a ação. Não adianta nós só crermos se nós não seguirmos a Jesus. Se você hoje sair e perguntar a muitas pessoas: você crê em Deus? Seja ele crente, cristão, evangélico, de qualquer religião, ele vai falar: eu creio em Deus, eu acredito. A não ser que ele seja ateu. Mas se você parar para pensar, até o ateu crê em Deus. O ateu crê que não existe Deus. Só de ele crer que não existe Deus, ele sabe que tem Deus. É muito... Você vê hoje que as pessoas
falam que creem em Deus, mas creem da boca para fora. A Bíblia vai dizer que até os demônios creem e se estremecem diante de Deus. Crer, qualquer um pode falar que crê, mas estar firmado na presença do Senhor, é isso que conta para Deus. A fé de boca não vale para Deus, porque Deus nos conhece o nosso coração. Por isso que Jesus diz: em outrora esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Crer, a fé que salva tem que ser mais do que a informação. Tem que incluir compromisso. É verdade que nascer de novo não é algo que fazemos, mas é no amor que está a ação. Durante todo o caminho haverá decisões a serem tomadas. Deus não fará isso por nós. Haverá passos a serem dados quando entregarmos a vida ao Salvador, mas tais decisões não são crédito em nossa conta espiritual. Às vezes nós atribuímos porque nós temos tempo de casa. É como se fosse uma carteira assinada, porque servimos a Deus há muito tempo, há 10, 20, 30 anos, 40. Tem gente que serve a Deus há 60 anos. Tem gente que cresceu na igreja e morreu na igreja. Aí eles atribuem o seu tempo de igreja à sua fé salvífica. E a Bíblia é bem clara que para Deus não tem tempo. Não é aquele que está lá mais tempo e aquele que chegou. Para ele não tem diferença. Para ele o que importa é aquele que tem compromisso com ele. Não é o seu tempo de casa que vai te salvar. Não é se você chegou agora, se você chegou depois, se você vai chegar ainda. É o seu compromisso com ele. Agora uma palavra a mais sobre confissão. No livro de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão, se for genuína, tem que vir do fundo do coração. Será sem sentido se vier cheio de desculpas e de explicações. Tem que vir do arrependimento verdadeiro e profundo, que somente Deus pode dar. Esse tipo de confissão tem que ser algo mais que acho que falei. Mas o perdão é obtido por nossas confissões. Não. O perdão jamais é concedido por mérito, jamais é merecido. Não podemos consegui-lo pela extensão, pelos detalhes ou pela beleza de nossa confissão. O perdão é um dom além da nossa capacidade de entender. Seu preço é maior que o universo, pois custou a vida e o sangue do Filho de Deus. Talvez exista alguém dizendo: não há esperança para mim. Fiz uma confusão tão grande da minha vida que Deus não vai me querer agora. Acho que foi longe demais. Veja o que Deus disse ao profeta: vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Você ainda acha que ele não o perdoará? Acha que foi longe demais? Quem quer que seja, onde quer que esteja, o que quer que tenha feito, sua culpa pode ser curada. Às vezes na mente humana as pessoas não conseguem entender. Quando a pessoa se converte, as pessoas, por saber do passado daquela pessoa, o julga. Esse aí fez tanta coisa errada, esse aí aprontou, esse aí matou, esse aí roubou, esse aí fez tudo que é de ruim. Agora aí está aí com a Bíblia debaixo do braço, como diz na gíria popular, pagando de santo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus não veio para o são. Deus veio para os loucos, Deus veio para os doentes, Deus veio para esse povo aí mesmo. Deus veio para o prostituta, Deus veio para o ladrão, Deus veio para o homicida.
Deus veio para todo tipo de pessoa ruim. Deus quer salvar esses aí mesmo. Deus veio primeiramente para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. Então Deus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi isso que Deus disse. Deus deu para nós, através da morte de cruz de Cristo Jesus, o livre-arbítrio de escolher servi-lo ou não. Mas as pessoas não conseguem entender. Então elas não conseguem entender porque isso é obra do Espírito. E a obra do Espírito a carne não compreende. Então elas preferem nos julgar, elas preferem dizer: ah, esse aí era um traficante, aprontava aqui no bairro e hoje está aí falando de Deus, acha que é santo. Mas se você for querer entender o modo de Jesus e de Deus trabalhar, você vai ficar louco, porque o seu entendimento é pequeno demais e o de Deus é superior ao nosso. Você ainda acha que Ele não te perdoará? Às vezes nós achamos que fomos longe demais. Não importa há quanto tempo essa culpa venha perseguindo, torturando e esmagando você. Você pode levá-la ao Salvador agora mesmo e se livrar dela. Quanto tempo leva para se nascer de novo? Somente o tempo que se leva para decidir. O Dr. Paul Tournier, o famoso psiquiatra suíço, ficou órfão cedo em sua vida. Na época de estudante, ele ficou muito apegado a um professor grego que o tratava com grande consideração. O professor não era um homem religioso, mas era um bom homem. Anos mais tarde, o Dr. Tournier, depois de ter se tornado cristão, completou seu primeiro manuscrito de um livro sobre a vida cristã e quis que alguém o lesse de modo crítico. Assim lembrou-se de seu velho professor. A visão do professor já não era tão boa quanto antes, e ele pediu a seu antigo aluno que lesse o primeiro capítulo em voz alta. Quando terminou, o Dr. Tournier ergueu a cabeça para ouvir alguma crítica. O professor então pediu: Paul, continue. E ele leu mais um capítulo e a resposta foi a mesma. Ele leu o terceiro capítulo e o professor disse suavemente: Paul, precisamos orar juntos. Começaram a orar, mas o Dr. Tournier mal podia disfarçar sua surpresa ante aquela reação inesperada. Quando terminaram de orar, Paul exclamou: eu não sabia que o senhor era cristão. Sim, eu sou. Mas quando o senhor se tornou cristão, neste exato momento, tome também a sua decisão. Aceite Jesus agora mesmo. Às vezes nós olhamos o que está acontecendo, olhamos os fatos, olhamos as coisas acontecer diante dos nossos olhos, na nossa frente, na nossa casa, às vezes, na casa de amigos, de pessoas conhecidas. Vemos a morte chegar a muitas pessoas. Vemos as coisas a cada dia ficar mais difíceis. E às vezes perguntamos: Senhor, onde nós vamos parar com tudo isso? Aonde nós vamos parar com essas coisas que estão acontecendo, da maneira que está acontecendo? Onde nós iremos parar?
ficamos a imaginar na nossa pequena mente: será que Deus não está vendo nada dessas coisas? Será que Deus não vê o sofrimento das pessoas? São tantas perguntas, mas essas perguntas um dia todas terão resposta. Mas Deus nos deixou um livro na qual nós podemos se espelhar nele, na qual nós podemos buscar inspiração nele. Deus deixou aqui relatado na Bíblia tudo o que brevemente irá acontecer, e o que estamos passando hoje é tudo relato escrito na Bíblia. Tem aqueles que dizem que não acreditam, mas eles sabem que o que está acontecendo já estava previsto. É necessário que as Escrituras se cumpram. É necessário que nós venhamos passar por tudo isso, para que o nome de Deus seja glorificado nessa terra. E o que você vai fazer a respeito disso? Você vai esperar você descer a sepultura sem salvação? E quando você chegar diante de Deus e Deus te perguntar: o que tens feito ao meu respeito? E você ter que abaixar a sua cabeça com tremenda vergonha e dizer: eu não tenho feito nada, Senhor. Eu desperdicei o meu tempo usufruindo dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne. Em nenhum momento sequer eu pensei em te servir, pensei em te adorar. Mas, Senhor, não foi por falta de o Senhor me chamar. Foi eu que fui negligente. Foi eu que não quis, por não acreditar. A Bíblia é bem clara em relatar que os perdidos serão como a areia do mar, que muitos rangerão o dente, que o seu tormento maior vai ser em saber que tiveram toda a oportunidade de buscarem a Deus e não quiseram. Isso vai ser a tristeza maior. Hoje mesmo você está vendo aqui esse vídeo e muitas pessoas desceram a sepultura. O nascer de novo é uma decisão sua, na qual Deus não vai te forçar a você escolher servir a Ele. É livre-arbítrio. Ele não força nem os anjos do céu. Os anjos do céu servem a Deus porque eles querem. Aqueles que não queriam foram lançados nessa terra. Aqueles que se rebelaram foram lançados nessa terra e viraram demônios. Deus não te força a servir Ele. É livre-arbítrio. Agora uma coisa eu te digo: quando você fizer as suas escolhas erradas, que tudo dá errado, não culpe a Deus, culpe a si próprio por ter feito escolhas erradas. Porque muitas das vezes nós trilhamos caminhos errados, e quando tudo dá errado nós queremos culpar a Deus. Isso está acontecendo comigo porque Deus permitiu. E às vezes o que nós passamos é porque nós decidimos trilhar caminhos de morte. Todos os caminhos perante o homem parecem caminhos de glória, caminhos de vida. Mas a Bíblia relata que são caminhos de morte. Porque só existe um caminho. E esse caminho tem 5 letras. Jesus. Ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Você entende quão forte essa palavra? Igualmente a você que está vendo aqui, Deus já deu oportunidade a muitos e eles não quiseram ouvir. E sei lá onde Deus eles estão nesse exato momento. Talvez estão descansando no pó da terra.
talvez na escuridão das trevas, eu não sei, mas Deus sabe. E para onde você quer ir? Você quer ir para o céu? Ou você quer enfrentar o lago de fogo, a morte eterna? Ou você quer optar pela vida eterna? Porque isso é real, está escrito na Bíblia. Jesus fez a promessa: eu vou e voltarei para vos buscar. E se ele falou, eu sei que ele vai cumprir. Eu sei que não é fácil servir a Deus. Eu sei que não é fácil se manter firme na caminhada. Muitos são os obstáculos para tentar te parar, para tentar te tirar do foco. Quando você aceita Jesus, o inimigo não vai desistir de você. Ele vai querer a todo momento te trazer de volta. Mas aí, o segredo é, entre as lutas, as provas e as vitórias, o segredo é persistência, é continuar marchando, é continuar perseverando. As calúnias estão caluniando, você está marchando. Estão falando mal de você, você está marchando. Estão te perseguindo, você está caminhando. Está passando por dificuldade, você está glorificando a Deus. É isso que importa. Igualmente eu falei, não é fácil. Mas para nós, um dia morarmos no céu, nós temos que nascer de novo. E a senha que eu te dou para nascer de novo é arrependimento. Sem arrependimento você não verá a Deus. João Batista veio pregando no deserto: arrependei-vos. João Batista foi morto, veio Jesus pregando: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. É tempo de nos arrepender, de reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e voltar para Jesus enquanto é tempo. Você pode sair da sua casa e acontecer um acidente com você e você morrer sem dar tempo de você pedir perdão a Deus. Você já imaginou isso? Hoje nós saímos de casa e não sabemos se iremos voltar. Por isso que a Bíblia nos manda nós estarmos preparados, pois não sabemos nem a hora e nem o momento. A hora e o momento aí não é a volta de Jesus, mas sim a hora que você vai descer a sepultura. Todos nós temos um tempo determinado por Deus aqui nessa terra. Seja ele 30, 20, 40, 60, 50. Temos um tempo aqui. Então que você venha analisar a sua vida e venha se arrepender e venha voltar para os braços do Pai. Assim como aquele filho pródigo. Não sei se você já ouviu essa história, na qual pediu a sua herança ao seu pai e saiu rumo à vida, aos prazeres da vida, e perdeu tudo e chegou ao fundo do poço, mas se lembrou que ele tinha um pai a qual amava ele, e ele voltou e se humilhou perante o seu pai, e o seu pai encheu a sua boca de riso e seu coração de alegria, e fez uma festa e vestiu ele com roupas novas. Assim é Deus quando nós voltamos para a presença dele. Ele se alegra, ele faz uma festa, ele comemora com seus anjos, porque aquele que estava perdido, aquele que estava morto, reviveu. Não seja um morto, mas seja um vivo para a glória de Deus. Que Deus venha abençoar a vossa vida, em nome de Jesus.